Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 16. Bons estudos! Na nossa vida, estamos sempre precisando pesar ou medir alguma coisa. E como já vimos, para fazer isso é necessário uma unidade de medida. Hoje nós vamos ver que os múltiplos e submúltiplos das unidades de medida ajudam a enfrentar essas situações. É muito fácil, são coisas que já fazemos sem perceber. Ou você nunca ouviu falar em milímetros, quilômetros, miligramas e quilogramas. Peraí, Gil. Peraí, você tá louco? Essa mesa não cabe no almoxarifado. Nem cerrada no meio, ela é muito grande. Lógico que cabe, Vicente. Olha lá. Vai ficar meio justinho, mas que cabe. Vamos. Confia em mim. Vão ser 2 trabalhos, é levar e trazer. Saber se algum móvel cabe ou não num espaço. Quem não viveu em algum momento da sua vida uma situação como essa? É uma coisa muito comum, não é mesmo? E a solução é fácil. Basta medir o móvel e o espaço onde ele vai ser colocado. Olha, para saber se cabe ou não cabe, só tem um jeito. Vamos medir. Isso. Tem uma trena aí? Não tem. Mas tem esse pedaço de madeira aqui que eu acabei de medir e tem exatamente 1 metro. Enquanto você se vira com esse metro, eu vou tentar arranjar uma trena. Bom, vamos ver quantas vezes esse metro cabe no comprimento dessa mesa. Aqui. Só uma. E ainda fica sobrando esse espaço aqui da mesa. Estamos aqui nessa madeireira com o Edmilson. E como todo bom medidor, ele sabe que não adianta a gente falar que alguma coisa mede 1 metro e pouco. Para resolver esse problema, é necessário dividir o metro em partes iguais. Ele vai começar dividindo o metro por 10. Vamos lá? Aí estão as 10 partes iguais que formam o metro. Ou seja, um pedaço desse é 1/10 do metro. Edmilson, e como se chama a 10ª parte do metro? Decímetro. É isso aí. Quer dizer que em 1 metro temos 10 decímetros. Assim a gente pode dizer que 1 metro é igual a 10 decímetros. Então, 1 decímetro é 0,1 do metro. Bom, essa mesa tem 1 metro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 decímetros. E ainda sobrou um pedacinho da mesa que é menor do que 1 decímetro. Você tem alguma ideia para medir o que ficou faltando? Que tal dividir o decímetro? Se dividirmos o decímetro em 10 partes iguais, vamos chegar ao centímetro. É o seguinte, em 1 decímetro cabem 10 centímetros. Quer dizer, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, 1 centímetro é igual a 0,1 decímetro. Voltamos aqui diretamente da madeireira com mais informações sobre a medição. Se 1 metro tem 10 decímetros e 1 decímetro tem 10 centímetros, então 1 metro tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 centímetros. Será que é isso mesmo? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. É isso mesmo.
Em 1 metro, temos 100 centímetros, o que significa dizer que 1 metro é igual a 100 centímetros. Deixa eu ver. Então, 1 centímetro é a 100ª parte do metro. Ou, 1 centímetro é 0,01 metro. E olha só que interessante. 1 metro tem 10 decímetros, ou 100 centímetros. Pronto. A mesa mede 1 metro, 8 decímetros e 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. O mais comum é se dizer que essa mesa mede 1 metro e 85 centímetros, mas também podemos dizer que ela mede 1,85 metro ou 185 centímetros. É tudo a mesma coisa. Vicente, eu trouxe a trena aí. Ah, eu já medi a mesa, mas eu vou precisar da trena para mostrar mais uma divisão do metro, o milímetro. Dividindo o centímetro em 10 partes iguais, chegamos ao milímetro. Quer dizer, 1 centímetro tem 10 milímetros e 1 milímetro é a 10ª parte do centímetro. Conclusão, 1 metro tem 1000 milímetros e 1 milímetro é a 1000ª parte do metro, ou seja, 0,001 metro. O milímetro é excelente para medir pequenas dimensões. Falando nisso, vamos lá medir o espaço que a gente está pensando em colocar a mesa? Vamos lá, leva lá. Vamos lá. E agora nós já estamos a caminho de outro lugar da cidade para obter mais informações sobre as unidades de medida. Motorista, quantos milímetros falta para a gente chegar? Milímetros? Tô brincando, motorista, tá vendo? Às vezes, para medir uma distância, a gente tem que multiplicar o metro e não dividir. Multiplicar por 10, 100, 1000... E então nós estaremos falando de decâmetros, hectômetros e quilômetros. Quilômetro, unidade de medida de comprimento que vale 1000 metros. Como todos nós sabemos, a mais famosa unidade para medir grandes distâncias é aquela que multiplica o metro por 1000, o quilômetro. Não é isso, motorista? Ah, agora sim. Você percebeu? Cada situação exige uma unidade diferente. Em alguns casos, é melhor dividir a unidade de medição. Em outros, a saída é a multiplicação. É isso que a gente chama de submúltiplos e múltiplos das unidades de medida. Se você ainda não entendeu, então preste atenção. Isso é muito simples, garotinho. Quando dividimos uma unidade de medida em frações menores e iguais, nós temos os submúltiplos dessa unidade. O milímetro, o centímetro, por exemplo, são submúltiplos do metro. Quando multiplicamos a unidade, nós temos os seus múltiplos. O quilômetro é um exemplo de um múltiplo do metro. Isso ajuda a encontrar padrões de medidas mais adequadas para cada situação. No futebol, meu garotinho, o talento de alguns jogadores pode ser medido em milímetros. Já os craques precisam de dimensões maiores, como o quilômetro. Isso é claro, se fosse possível a gente medir a categoria de um jogador. E aí, Gil, quanto é que deu? Peraí. Ó, 1,90 m, mano. Ah, eu tô bom de olho, hein? A mesa tem 1,85. Não falei que cabia? Bom, a medição da mesa está encerrada. Mas o nosso dia a dia está cheio de situações onde os submúltiplos e múltiplos das unidades são muito úteis. Nosso repórter está nas ruas para conferir esse assunto. Estamos agora numa feira e aqui a gente não consegue dar um passo sem esbarrar num múltiplo ou submúltiplo. Vejam só essa balança. Aqui tem 1 quilo de tomate. Agora, Daniel, tem jeito de pesar usando outros desses pezinhos aqui? Tem sim, olha aqui. Vamos ver. Olhem só, o peso de 1 quilograma é igual a 10 pezinhos de 100 gramas. Ou 1 quilograma é igual a 1000 gramas. É isso mesmo que você está pensando. O quilograma é um múltiplo da unidade que a gente usa para pesar.
o grama. Agora, como é que a gente faz para descobrir os múltiplos e submúltiplos do grama? Você sabe responder essa, não é mesmo? Para chegar aos múltiplos e submúltiplos do grama, é só fazer o mesmo que fizemos com o metro. Multiplicar e dividir por 10, 100 e 1000. Na prática, é fácil comprovar que o múltiplo do grama mais utilizado é o quilograma. O submúltiplo miligrama também é usado com frequência, principalmente pela indústria farmacêutica. Bom, já vimos comprimento e peso. Você acha que está faltando alguma medida importante? Você tem razão. Falta o volume, que medimos em litro. As indústrias de bebidas também não dão um gole sem os múltiplos e submúltiplos. Um bom exemplo é o volume de refrigerantes, que vem todos medidos em mililitro. A unidade de medida de volume é o litro, e o seu submúltiplo mais conhecido é o mililitro. Ou seja, 1 mililitro é igual a 0,001 litro, ou 1 litro é igual a 1000 mililitros. Mas essa história de múltiplos e submúltiplos me deu uma sede danada. Eu vou encerrar essa reportagem bebendo alguns desses deliciosos mililitros de caldo de cana. Até mais! E atenção que é hora de se ligar na revisão. Nessa aula, aprendemos o que são múltiplos e submúltiplos de uma unidade de medida e como eles nos ajudam a enfrentar situações cotidianas de medição. Para saber se uma mesa cabe ou não cabe num lugar, por exemplo, com a ajuda do Vicente, conhecemos os submúltiplos e múltiplos do metro e as relações entre eles. E vimos a relação desses padrões de medida com os números decimais. O centímetro, por exemplo, é igual a 0,01 metro. Lembra? Por último, conferimos com o nosso repórter que a unidade usada para pesar, o grama, e a unidade de volume, o litro, também tem seus múltiplos e submúltiplos. O que você acha? Cabe ou não cabe? Lógico que cabe. Na cabeça da gente sempre cabe mais informação, principalmente se essa informação ajuda no nosso dia a dia. É só estudar. Então, aos estudos!